Tiago, capítulo 1. A estrutura comum de uma carta. No primeiro verso você vai encontrar o remetente, seguido dos destinatários e da saudação. Mas se você já leu a carta de Tiago, você já deve ter percebido que o restante do documento, no entanto, não se assemelha em nada em uma carta convencional. Você não vai encontrar nessa carta uma oração de ações de graças na sua abertura. Você não vai encontrar um corpo padrão. Você não vai encontrar nessa carta uma fundamentação teórica, os indicativos do Evangelho, e depois, de uma segunda parte, apenas os imperativos do Evangelho. Essa carta é um tanto quanto diferente, carregada de sabedoria do Antigo Testamento e a sabedoria que Tiago aprendeu com o seu meio-irmão Jesus. Ele então vai direto ao ponto. O versículo de número 2 já inicia-se a argumentação de Tiago. E do versículo de número 2 até o versículo de número 11, ele nos apresenta 3 temas. Primeiro ele fala das provações, depois ele se volta para a sabedoria que está intimamente conectada à maneira como nós respondemos a essas provações. E na sequência ele apresenta um igualitário que existe no Evangelho para ricos e para pobres. Nessa manhã, vamos voltar a nossa atenção para os versos iniciais, de 2 até 8. Vamos ler do verso 1 a 8, concentrando então aí a nossa atenção nesses 2 primeiros temas. Versículos de número 2 a 8 na sequência. Vamos orar? Deus bendito, pedimos-te que o Senhor mesmo abençoe a leitura da Tua palavra e a exposição dela. Precisamos da ajuda do Teu Santo Espírito. Aqui estamos orando não apenas por uma formalidade nesse culto, não apenas porque a oração é um dos elementos essenciais do culto, mas porque realmente dependemos do Senhor, da Tua provisão e da ação do Teu Santo Espírito para nos guiar nessa pregação e para nos transformar por meio da Tua palavra. É o que pedimos agora, Senhor, que o Teu Santo Espírito haja no nosso meio, nos convencendo, nos confrontando, nos consolando, nos animando e nos fazendo perseverar na fé, para seguirmos rumo à maturidade, a estatura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em busca da perfeição que teremos nele, para a glória do Teu nome e para o nosso próprio bem. Faz isso nessa manhã mais uma vez, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tiago 1, de 1 a 8. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente sem reprovar ninguém, e lhes será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense que tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem mente dividida
e é instável em tudo o que faz. Pedir ao Senhor que me fizesse crescer na fé, em amor, em toda a graça. Que pudesse mais de sua salvação conhecer e buscar mais fervorosamente a sua face. Foi Ele que me ensinou a orar assim. E Ele respondeu à oração, confio eu. Mas a maneira que o desfecho aconteceu quase me levou ao desespero. Esperava que, em um momento favorável, de uma só vez, Ele, ao meu pedido, atendesse, e que pelo poder constrangedor do seu amor, subjugasse os meus pecados e descanso me concedesse. Mas em vez disso, Ele me fez sentir os males ocultos do meu coração, e assentiu que os furiosos poderes do inferno, cada recanto da minha alma, assaltassem. E ainda mais, Ele parecia com a sua própria mão intencionalmente agravar a minha dor. Aniquilou todos os meus famosos projetos, humilhou o meu coração e fundo me abateu. Senhor, por que tudo isso? Estremecido clamei. Perseguirás teu verme até a morte? É dessa forma, respondeu-me o Senhor, que respondo à oração por graça e por fé. Eu uso dessas provações interiores para te fazer livre do ego e do orgulho. E teus esquemas de alegria terreno eu destroço, para que em mim encontres o seu tudo. Essa é uma oração de um puritano, depois de refletir em várias provações que passou na vida, e estudar detidamente Tiago, capítulo de número 1, versos 2 e 4. Ele queria rumar em direção à santidade, amar mais ao Senhor, ver mais da face dEle e desfrutar de uma devoção e de uma fé mais viva. Mal sabia ele que não poucas vezes, a fim de alcançar esse propósito, Deus usa as provações, o sofrimento e até mesmo a dor. O cântico que nós acabamos de cantar é a experiência em forma de poesia de alguém que lutou com esses dilemas. O hino que cantaremos durante a ceia é também a descrição poética de alguém que enfrentou a dura provação do luto. As provações podem ser entendidas quando vistas de uma perspectiva correta. As provações podem ser compreendidas quando analisadas e estudadas à luz da sabedoria divina. Bem, e é isso que Tiago vai nos ensinar nessa manhã, através desse texto. O tema da nossa mensagem nessa manhã é encontrando alegria no meio das provações. Encontrando alegria no meio das provações. E veremos que isso é possível através de duas coisas que nós precisamos ter. Em primeiro lugar,
precisamos ter uma perspectiva divina para entender as provações e assim encontrarmos alegria. Em segundo lugar, veremos que também precisamos ter uma sabedoria divina para enfrentar as provações e assim encontrarmos alegria. Uma coisa impressionante é o que Tiago acabou de nos dizer através do seu texto. É que nós não precisamos esperar o problema passar para desfrutar de uma alegria incompreensível. Você não pode e não precisa respirar fundo e dizer: olha, eu não aguento mais. Não vejo a hora de tudo isso passar para que eu possa desfrutar de alguma alegria. A boa nova de Tiago nessa manhã é que você já pode desfrutar da alegria no meio da provação. Mas você precisa ter essas duas coisas: uma perspectiva divina e uma sabedoria divina. Vamos ver por quê? Começamos então pelo primeiro ponto, que se encontra aí nos versos de número 2 até 4. O verso de número 2 nos abre dizendo: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Você olha para esse texto e você se pergunta se Tiago está te incentivando a orar algo como: muito obrigado, Senhor, porque todas as coisas na minha vida nos últimos dias todas elas estão dando errado. A propósito, Senhor, por um acaso o Senhor tem aí mais algumas provações para que possa enviar, para que eu me sinta ainda mais feliz? O Senhor poderia fazer isso, por favor? É evidente que Tiago aqui não está incentivando ou pregando o masoquismo. Isto é, o prazer no sofrimento. É evidente também que Tiago não está te incentivando a colocar aquele sorriso amarelo no rosto e fingir que está tudo bem, quando na verdade tudo vai mal. Esse não é o propósito de Tiago. O propósito do Tiago também não é se preocupar com as suas emoções. Se você leu o texto com atenção, você percebeu que na verdade a preocupação de Tiago não é te ensinar a maneira como você deve sentir, mas sim a maneira como você deve pensar quando estiver passando por tribulações. O verbo principal dessa sessão é considerar. Ele diz: meus irmãos, considerem. Considerem, isto é, pense sobre, leve em conta algo. E o que é que eles deveriam então aqui considerar? Eles deveriam considerar como motivo de grande alegria o passar por provações. Eles deveriam pensar sobre essa questão, raciocinar sobre essa verdade. Ora, mas o que esse esforço mental deve produzir? E esse é o ponto de Tiago. Essa reflexão deve produzir em você uma perspectiva divina das provações. Colocando de outra maneira, Tiago quer que você tenha uma percepção teológica de todo o seu sofrimento, de todas as suas tribulações, de todas as suas provações, a fim de que você então agora veja os altos e baixos da sua vida de maneira correta. E a pergunta é: por que isso é importante para enfrentar, entender as provações? Veja você, as circunstâncias difíceis da sua vida, quais sejam, a doença, a solidão,
a ansiedade, o luto, as decepções, os conflitos, os relacionamentos quebrados, a frieza espiritual, a sua falta de fé. Todas essas coisas, quando elas são vistas a parte da perspectiva divina e meramente com a perspectiva humana, te conduz naturalmente à murmuração, à mágoa, ao ressentimento, à tristeza e não poucas vezes até mesmo à revolta contra Deus. Você sabe que esses sentimentos normalmente, eles começam a mexer na maneira como você se comporta. O seu mau comportamento começa então agora a virar um hábito. E agora esse mau hábito seu, ele começa a te afastar da maturidade da vida. Porque você que foi criado para ser uma pessoa virtuosa, agora começa a reagir mal por causa da aprovação. Você se afasta do Senhor, você se afasta da comunidade da fé, você responde em ira, você se torna amargurado, ressentido, você começa a viver um estresse mental, emocional, profundo. E cada vez mais isso começa a te afastar, a te afastar, a te afastar, a te afastar da imagem de Cristo. Agora diz Tiago, que quando você entende o propósito da sua tribulação, você então começa a desenvolver pensamentos que agora estão conectados com esse propósito. Os seus pensamentos corretos da sua aprovação começam então agora a gerarem virtudes. Essas virtudes, por sua vez, elas modam o seu comportamento, que por sua vez te aproxima mais da maturidade cristã e da imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele diz que tudo começa da maneira como você compreende o propósito da aprovação. Então você deveria gastar um bom tempo, ele diz, considerando essas coisas, matutando sobre essas coisas. Porque se você fizer isso, ele diz, você responderá ao sofrimento até mesmo de uma maneira inesperada, com alegria. Ora, mas como assim responder com alegria? Se alegrar na tristeza? Ainda assim parece masoquismo. Ainda assim parece ter prazer no sofrimento. Ainda assim parece que aquela oração, ó Senhor, muito obrigado porque tudo está dando errado comigo, parece ser o que Ele quer. Não, esse não é o ponto de Tiago. Esse não é o ponto de Tiago. Tiago não quer que você se alegre com a dor, com o sofrimento, porque isso é causa de tristeza, sim. Isso é causa de lamento muitas vezes. O que Tiago quer que você se alegre é com o que está por trás do sofrimento no que diz respeito à vida do eleito. Você se alegra em saber que não há nada que esteja acontecendo com a sua vida que não faça parte do seu plano. Que na verdade Ele está governando cada segundo, cada ação e cada acontecimento. Só essa verdade já deveria gerar conforto no seu coração e ânimo para a sua alma. Mas ele vai além. Ele diz que você então deveria agora considerar o propósito final dele para a sua vida. Será a imagem e semelhança do seu filho. Você já deve ter entendido o que isso significa.
significa que Ele vai perseverar para que isso aconteça. Significa que Ele vai te fortalecer para que isso aconteça. E significa que um dia você vai alcançar essa perfeição que Ele tanto almeja. Significa que Ele estará com você durante todo esse processo, durante toda essa caminhada. Então agora Ele começa a mostrar a lógica por trás dessa verdade nos versículos de número 3 e 4. Ele diz então que Deus permite as provações a fim de te provar. E Deus não é como aquele professor mau que tem prazer em dizer: eu sabia que você ia tirar 0. Essa prova é difícil, hein? Crianças e adolescentes às vezes pensam que esse é o grande objetivo dos professores. A palavra provar aqui, nas suas ocorrências do grego, aponta para a ideia de um processo de refino da prata e do ouro, a fim de tirar toda a impureza e deixar apenas o minério puro. E é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que Deus então usa as provações a fim de te purificar, a fim de arrancar o mal que há dentro de você, a fim de te fazer mais santo. E se você então agora entende a provação nessa perspectiva, você vai para o próximo nível. E o próximo nível é a perseverança, ou permanecer firme. Sabe o que significa você permanecer firme? Em termos práticos. Pense assim: o que você estava fazendo antes do sofrimento? Antes do sofrimento, você estava orando? Antes que o sofrimento chegasse, você estava lendo a Bíblia? Antes que o sofrimento chegasse, você estava vindo à igreja dominicalmente? Antes que o sofrimento chegasse, você estava vivendo na comunhão com os seus irmãos? Antes que o sofrimento chegasse, você estava tendo devoção diária ao Senhor? Estava? Então o que Tiago está dizendo é: simplesmente continue. Simplesmente permaneça firme. Simplesmente não pare, não pare, não pare, não pare. Permaneça firme. Elizabeth Elliot, em um dos seus livros, ela descreve uma ação prática que ela aprendeu, que a ajudou a lidar com o luto dos seus 2 maridos. Se você a conhece, você sabe que ela foi casada com Jim Elliot, missionário que morreu assassinado pelos índios na Amazônia Equatorial. Depois disso, ela se casou novamente. E agora perdeu o 2º esposo. E ela diz que uma vez tinha lido em uma paróquia uma frase que dizia: continue firme. Faça a próxima tarefa. E ela diz: foi o que eu fiz. Diariamente eu acordava e dizia: eu preciso permanecer firme. Fazer apenas a próxima tarefa. 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 O que Tiago está dizendo aqui é exatamente isso, que você precisa ficar firme. Perseverar. Faça a próxima tarefa. Mas não pense você que permanecer firme é, na verdade, o grande propósito. Apenas você não ter umas pernas cambaleantes diante da provação é o grande alvo do Senhor. Ele diz: não. A perseverança, na verdade, ela precisa ter o seu fim completo. Isto é, a perseverança precisa te levar ao verdadeiro lugar onde você precisa ir.
E ele diz então, a prova da sua fé produz perseverança. E o propósito dessa perseverança é que você seja perfeito e íntegro, em nada faltando em você. Esse é o grande alvo da sua vida. Você já deve ter percebido que aqui talvez se encontre a grande dificuldade para que eu e você lutemos contra o sofrimento. O espírito da nossa época nos fez perder de vista esse propósito maior pelo qual fomos criados e redimidos. E no lugar desse propósito maior, colocou um outro propósito de vida que é buscar o máximo a felicidade nesse mundo criado e nas coisas desse mundo criado. E aí, porque você então perdeu esse propósito de vida, você passou a viver como todas as outras pessoas do mundo que têm um pensamento secular, isto é, que tira Deus da jogada, que buscam felicidade e não santidade. Como se a felicidade, o bem-estar, o conforto fossem os fins últimos da sua existência. E aí então agora você começa a viver à luz dessa perspectiva. E o que você mais quer? Qual é o grande alvo da sua vida? Ter uma vida confortável nesse mundo. Ser apreciado pelas pessoas nesse mundo. Ter um bom emprego nesse mundo. Ter uma boa família nesse mundo. Morar em um bom lugar nesse mundo. Desfrutar do melhor da vida desse mundo. Mas e aí quando os seus planos são frustrados? Porque você não vive em um mundo perfeito, você vive em um mundo quebrado, marcado pela dor. E quando você então perde todas essas coisas? Então agora você começa a se sentir ansioso, preocupado, com medo, com frustrações, com depressão, com desespero, com insegurança constante. E quanto mais essas coisas parecem escapar dos seus dedos, mais angustiado você fica. Agora, se você não pensa desse jeito, e se você, seguindo o conselho de Tiago, você começa a ver a vida e tudo mais que está à volta dela na perspectiva divina. Bem, se isso acontece, e se você entende que o alvo final não é a sua felicidade, mas a sua santidade, então você começa a se alegrar mesmo diante das provações. Porque você sabe que todas essas coisas estão sendo permitidas pelo Senhor para cumprir o propósito final. E esse propósito final é para o seu bem. E que então Ele vai usar todas essas coisas para que você viva melhor e seja uma pessoa melhor e o agrade mais. E a felicidade vai estar exatamente nessas coisas. E você não se alegra porque você está sofrendo. Porque você anda deprimido, porque você anda ansioso, preocupado. Você não se alegra por essas coisas. Você lamenta e chora por essas coisas. Mas você começa a se alegrar em saber que Ele está conduzindo a sua vida e que Ele tem um propósito. Você para de perguntar, por que Senhor? Por que Senhor? Por que Senhor? E você começa a olhar à sua volta e a pensar, para que Senhor? Qual é o propósito do Senhor em permitir essas coisas? Me ajuda a entender, me ajuda a enxergar, me ajuda a perceber essas coisas. Me ajuda a ver o que o Senhor está fazendo, para que eu me alinhe com o seu propósito. Você consegue perceber? Talvez você não se alegra diante das dificuldades, porque o plano que você tem para a sua vida é bem diferente do plano do seu Redentor. Vou repetir. Talvez você não se alegre com as provações, porque o plano que você tem para a sua própria vida é muito diferente do plano do Redentor,
para a sua vida. Então você já sabe o que fazer. Se você quiser então se alegrar em toda e qualquer situação, se você quer encontrar a alegria mesmo diante das provações, então a primeira coisa que você precisa fazer é reorientar a sua vida através da perspectiva divina da sua vida e de tudo mais à sua volta. Esse então é o primeiro ponto. Se você quiser encontrar alegria no meio das provações, você precisa ter uma perspectiva divina para entender as provações. Segundo lugar, se você quiser encontrar a alegria no meio das provações, você precisa ter uma sabedoria divina para enfrentar essas provações. Agora Tiago se volta para aquilo que falta em todos nós. Sabedoria. Sabedoria para compreender o plano do Senhor e tudo mais que está à nossa volta. O versículo de número 5 diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedido. A tradução para o português faz perder um detalhe importante nesse texto. Na língua portuguesa, o se normalmente expressa dúvida. Então, ao que parece, Tiago está dizendo que talvez no meio dessa comunidade tenha alguém que precise de sabedoria. O que quer dizer que outros, talvez não. Mas o que Tiago está escrevendo aqui no original é algo muito mais contundente. Na verdade, ele está empregando um recurso na língua grega chamada de condição de fato, que aponta para algo de fato factual. E a redundância aqui na minha frase é proposital. O que Tiago está dizendo aqui é que há um fato que você não tem sabedoria. Talvez a tradução mais literal seja: uma vez que te falta naturalmente sabedoria, então peça a Deus que Ele lhe dará essa sabedoria que você precisa. O que Tiago está dizendo aqui é que, por natureza, você é um tolo. E essa é a razão pela qual você se mete em tantos sofrimentos e você lida muito mal com todas as provações. Porque você não apenas busca muitas provações, você achava que tudo vinha do Senhor, né? Não. Muitas são frutos do seu pecado. E quando essas provações, quer sejam permitidas, quer sejam pelo Senhor, quer sejam consequência dos seus pecados, vem, você por ser tolo, você responde mal à maioria delas. E ele está dizendo então que por causa da sua tolice, você muitas vezes busca o caminho do sofrimento, e aí você se entrega ao consumismo, e entra em dívidas impagáveis. Por causa da sua tolice, por um breve momento de satisfação física, você joga uma família maravilhosa no lixo. Por causa da sua tolice, você destrói os relacionamentos com pessoas à sua volta. Você é um tolo por natureza, que potencializa o sofrimento nesse mundo por causa das suas tolices. Mas então Tiago diz o seguinte, acompanha o raciocínio dele. A maturidade nesse mundo e a perfeição a ser almejada no mundo por vir, para onde nós nos direcionamos, é a meta das provações. As provações têm um propósito, e esse é o propósito. No entanto, você só vai alcançar essa maturidade e esse rumar em direção à perfeição se você for sábio. Porque se você for tolo, você vai colocar o pé no freio em direção à maturidade.
Porque todas as vezes que você avançar um passo, você vai dar, por causa da sua tolice, 2 para trás. Então ele diz, você precisa de sabedoria. E ele diz, mas isso não é um problema para você que é eleito. Você precisa apenas pedir com fé, e Deus vai te dar. Ele diz, quando você estiver passando por provações e não consegue enxergar direito a saída, melhor dizendo, Deus diz, eu ajudarei a ver o caminho para Cristo, basta você me pedir. Ele diz, quando você estiver passando por provações e não saber qual é a segunda coisa a fazer, ele diz, eu lhe guiarei para o passo seguinte, em direção a Cristo, basta você me pedir. E ele ainda vai além. Ele diz que o Senhor, que é o dono de toda sabedoria, te dará de forma generosa. Generosa. Abundante. Essa não é apenas uma bênção, irmãos. Essa, na verdade, é a sua única esperança. A sua única esperança para enfrentar a provação de maneira sábia é se Deus te der essa sabedoria. Porque isso não é uma coisa que você conquista. Sabedoria não é uma coisa que você simplesmente busca e conquista. Já ouviu falar da regra das 1000 horas? Na produtividade diz que você pode aprender qualquer coisa nessa vida, desde que você se dedique por 1000 horas a essa coisa. E não pense você que você agora pode se dedicar por 1000 horas durante todo esse ano para obter essa sabedoria. Porque essa sabedoria não é uma ideia, essa sabedoria é uma pessoa que você recebe graciosamente. Por isso, essa é a sua única esperança. Sua esperança para enfrentar a provação não é destravar esse drive da sabedoria que há na sua mente, como dizem os coaches. Sua esperança para enfrentar a provação não é alcançar um nível de inteligência emocional que o faça forte mentalmente para enfrentar o sofrimento, como dizem os gurus modernos. A sua esperança para enfrentar a provação não é o homem intelectual, de intelecto superior, que auto se protege do sofrimento, cultivando o distanciamento dos sentimentos, enquanto suporta e se concentra simplesmente naquilo que supostamente consegue controlar. Como dizem os filósofos estoicos tão aclamados no mundo corporativo atual. A sua esperança para enfrentar a provação não é buscar o melhor dos mundos possíveis, ou seja, um mundo que causa menos dor e menos sofrimento do que você pode imaginar e que pode ser criado, como dizem os filósofos pós-modernos. Não! A sua esperança para enfrentar o sofrimento, diz Tiago, é unicamente o caráter generoso de Deus, de te dar tudo o que você precisa, para que você possa seguir em direção a Cristo. E essa é a boa nova, meus amados irmãos. Tiago diz, toda essa sabedoria, mais de Cristo e muito mais de Cristo, está a um pedido de distância de você. Toda essa sabedoria está a um pedido de distância de você. Ele diz, como filho, basta você pedir que Ele vai te dar. Mas deixe-me dizer uma coisa. Não basta só orar.
A oração precisa vir de um coração, mais uma vez, alinhado. Veja o que ele diz. Ele diz assim, no versículo de número 6 e 7. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense que tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor. Não pense que tal pessoa vai receber alguma coisa do Senhor. Uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Ele está dizendo sim que a oração pode não ser respondida. Se você não pedir com fé, e se você estiver duvidando, você não vai receber. E aqui você precisa entender o que significa essa palavra dúvida. Porque não é o que você está pensando. Não é aquela dúvida, na verdade, como alguns céticos têm. Não é aquela dúvida de que se o Senhor vai te dar o que você quer ou não. A palavra dúvida aqui, ela na verdade aponta para uma mente dividida entre duas coisas. Ele vai usar essa palavra novamente na carta para demonstrar essa mente dividida para duas coisas e dois caminhos. Se você estudar essa palavra, você vai perceber que essa mentalidade não envolve apenas uma dúvida do que Deus é ou do que Ele pode fazer. Mas na verdade implica em uma tentativa de deixar Deus fora da situação, a fim de satisfazer a necessidade do seu coração, enquanto você segue o seu próprio caminho. Lembra do que ele diz lá na frente? Vocês oram e vocês pedem, vocês não recebem, porque o que vocês pedem para gastar nos seus próprios prazeres. Consegue perceber o coração dividido? Há dois caminhos aqui a serem trilhados. O caminho da perseverança, da maturidade, visando-se ser a imagem e semelhança de Cristo. O caminho do reino. E o caminho aqui da idolatria do seu próprio coração e do estabelecimento do seu próprio reino. E ele diz, não pense você, que com essa mente dividida, você terá qualquer coisa que te impulsionará para a maturidade. Essa é aquele tipo de dúvida, gente, que na verdade você sabe o que tem que fazer, mas você vai lá e segue o seu coração porque é o melhor para o momento. Sabe, do tipo, você sabe que amar vem antes de ter razão. Você sabe disso. Mas aí, por causa do seu orgulho, você se torna um colecionador de relacionamentos quebrados. Você sabe, você tem ciência, que é errado gritar com os seus filhos. Mas aí você dá vazão à ira, e aí você vira o giraia. Para os mais velhos aí é um mau humor do cão. Você sabe que fofocar é errado. Mas você cede à tentação de ter o prazer de falar da vida do outro. Você sabe que não deveria fazer aquela viagem porque as contas já estão estouradas. Mas você cede àquela tentação de ver todo mundo viajando e aquela inveja batendo no coração e te consumindo, e você diz, não, vamos. Aí Tiago está dizendo, com essa mente dividida, não pense que você vai ter uma sabedoria que no Antigo Testamento tem a ver com a vida prática, a vida consistente com a verdade, algum dia. Aí ele diz então,
que se você quer seguir a sua vida, deixar Deus fora do caminho e estabelecer o seu próprio plano na sua própria perspectiva de vida, então você não adianta pedir nada a Ele, que Ele não vai te dar nada a você. Porque o que Tiago está entendendo aqui é que a sabedoria, presta atenção nisso, a sabedoria é para aqueles que são leais à obra do Senhor e ao seu reino. É para isso que é a sabedoria. E se você não quer sabedoria para isso, então Ele não vai te dar. Para seguir o seu coração e as tolices do seu coração, não precisa de nada. Ele diz então que essa mente dividida é a razão pela qual você não consegue avançar em direção à maturidade, porque você fica como a onda do mar que é agitada e levada de um lado para o outro. E agora essa instabilidade causada pela sua mente dividida e esse seu estilo de vida egocêntrico destrói os avanços para a maturidade. E Tiago está sendo muito sério aqui. Ele está dizendo que Deus não é um pai complacente, que o tempo todo tem como missão salvar os seus filhos narcisistas das besteiras, das confusões que eles entram. Tiago está deixando bem claro que se você quiser seguir o seu coração, Ele vai entregar você a você mesmo. Ele simplesmente vai deixar que você siga. Se você quiser a sabedoria para ser o que Ele te chamou a ser e fazer o que Ele te chamou a fazer, mas você pode orar e rapidamente Ele vai te responder. E você vai ter tudo o que você precisa de Cristo. Agora, se você não quer isso, Ele vai te deixar na sua tolice. Deixe-me concluir. Meu horário acabou. Em 2014, alguns militares do grupo ISIS abriram o caminho em direção ao Iraque, na tentativa de estabelecer um Estado Islâmico ali. Ao chegarem em algumas cidades, eles deram as seguintes alternativas aos cristãos. Bem, você pode se render a Alá, você pode pagar uma multa pesada, você pode sair correndo tentando se salvar, ou você pode morrer em nome do seu Cristo. Cenas como essa, elas eram vistas no primeiro século. E é possível que algum tipo de perseguição estivesse também à volta da comunidade de judeus a quem Tiago escreve. Mas se você olhar com atenção, a carta não parece dar muita ênfase, no mínimo, a esse aspecto. O que parece que Tiago não está tão preocupado com essa ameaça da perseguição. Então, talvez essas provações que Tiago aqui está se referindo não tenha tanto a ver com essas ameaças. Alguns comentaristas dizem que parece que Tiago temia mais uma fé fraca do que uma perseguição forte. Parece que o maior perigo que os seus irmãos estavam enfrentando era interno e não externo. Parece que Tiago temia que o seu povo, como tantos outros povos, inclusive os judeus, afirmasse uma teologia ortodoxa da soberania de Deus, mas não vivesse à luz dessa verdade. E que talvez esse fosse a grande causa
dessas provações tão profundas. Ele temia que esses seus irmãos fossem fortes no conhecimento intelectual, mas fracos na vida real da fé. É uma coisa curiosa, que para Tiago parece que o que vai destruir esses irmãos é exatamente o fato de abraçar uma doutrina de maneira simplesmente intelectual, simplesmente abstrata. E nessa carta ele vai dizer: teologia abstrata não te ajuda muito quando as provações batem na sua porta. O que você precisa ter é uma fé viva. Sabe, meus irmãos, a minha oração é que depois que a gente passar por todo o livro de Tiago, você tenha o que ele deseja. Uma fé viva. Uma fé viva. Que você viva à luz dessa perspectiva divina da vida. E que você tenha essa sabedoria do alto para enfrentar esse mundo quebrado. Vamos orar? Senhor Deus, aqui estão uma série de imperativos, Senhor, que não podemos fazer por nós mesmos. Se não for pela ação do Teu Santo Espírito, nós jamais vamos seguir em frente, vamos perseverar, vamos permanecer firmes. Precisamos da Tua ajuda, Senhor, para não sermos consumidos pelo pecado, pelos ídolos do nosso coração e pelos sofrimentos desse mundo quebrado. Por isso precisamos mais de Jesus, Senhor. E a Ele te pedimos que o Senhor nos dê mais dEle, para sermos mais com Ele, permanecendo firme diante do sofrimento como Ele permaneceu. Perseverando em relação, em direção ao propósito estabelecido de vida pelo Senhor, como Ele permaneceu. Dá-nos mais dEle, Senhor, porque precisamos dEle para agirmos longe da tolice do nosso próprio coração. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.